salve muchachos, galerinha do História no Papo. Hoje o tema é Guerra Justa e o Jorge vai rodar a vinheta. Chama na História de São Paulo. Sobre os regimentos administrativos que vão acarretar na escravização de pessoas, mais precisamente dos indígenas. Veio na base do quê? Das relações dos agentes coloniais. Quem eram esses agentes coloniais? Eram sim os colonos portugueses, eram os indígenas e também eram os jesuítas, também conhecido como teólogos em missão, que vão influenciar todos os textos jurídicos. Veja bem, todas essas relações, elas implicam no tema escravização, redução, reduzir ao cativeiro. Isso nos faz pensar no uso da força, as noções de justiça, a lógica política e econômica da colônia. E uma forma, e aí é o principal, de administrar as pessoas e todas as relações através de leis. Fazer um regimento de leis e montar um discurso, porque tem que ter o aparato do discurso, que estabelecesse o direito das gentes, os direitos das gentes, Isso tudo para dar sustento ao sistema de exploração de terras. Reduzir alguém ao cativeiro, escravizar, exige conceito, exige uma estrutura conceitual, escrita e falada, além do uso da força, porque a gente está falando só da teoria, e da legitimidade no boca a boca. Mas tem que usar a força para você, conseguir reduzir uma tribo indígena ao cativeiro. Porque aí é a noção da guerra justa. E todo esse conceito, ele exige uma teoria. Uma teoria formulada que reflete nos tratos jurídicos do século XVI até o século XVII. Então, no Brasil, quais são os teólogos responsáveis por essa formulação teórica? Sim, são os jesuítas, que participaram ativamente na formulação da teoria e no estabelecimento das políticas indigenistas. Então, essa articulação política, ela tem dois lados. Ela tem a causa teórica e ela tem as práticas sociais. As políticas indigenistas da coroa portuguesa para a realidade colonial do Brasil, elas foram elaboradas por membros da Companhia de Jesus para que se atenda à política do rei e os ideais de missionação, da missão pela qual eles estavam ali empenhados no trabalho da evangelização. Tanto que o Tomé de Souza, que foi o governador-geral do Brasil, foi o primeiro governador-geral do Brasil, quando ele chegou no Brasil, ele chegou com os jesuítas do lado dele. A galera, os padres embarcavam no barco pesado, E também foi o cara que deu o nome ao primeiro regimento. Então, em dezembro de 1548, foi elaborado o regimento Tomé de Souza, E por que, aí vem a pergunta, por que os jesuítas que foram contribuir com esses regimentos teóricos, com a questão da formulação das leis, o que eles têm a ver com a jurisdição da colônia, Simplesmente, aqui resumindo, a Companhia de Jesus, ela constitui um grupo de hegemonia política e ideológica na sociedade colonial. Vejamos aqui o trecho do regimento que se faz presente no livro Linha de Fé, do Carlos Heron, na página 318. Eu sou informado que os gentios que habitam ao longo da costa da capitania de Jorge de Figueiredo, da vila de São Jorge até a dita Baía de Todos os Santos, são de linhagem dos Tupinambás, e se alevantaram já por vezes contra os cristãos, e lhes fizeram muitos danos, e que ora estão ainda alevantados e fazem guerra, e que será muito serviço de Deus, e o meu, serem lançados fora desta terra, para se poder povoar ainda, sim, dos cristãos como dos gentios da linhagem dos tupiniquins, que dizem que é gente pacífica e que se oferecem a ajudar e lançar fora, e a povoar e defender a terra. Ora, se não são as noções da guerra justa. Noções como ter ações injustas contra um adversário,
você declarar guerra a partir do pedido de uma igreja ou de um príncipe, são noções elaboradas pelo São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, certo? É um religioso da doutrina da escolástica cristã e também produziu livros de filosofia aí, que são pensamentos do Aquino que são retomados no século XVI pela Companhia de Jesus para atrelar as noções de guerra justa da realidade colonial. Então, tudo é astuciosamente formado para o processo de colonização. Buscando atrelar essa teoria à guerra justa, e aí eles vão puxar uma parada da realidade colonial, que é a política de alianças locais. Putz, isso aí tá até no vídeo de São Paulo sobre as origens coloniais, quando eu falei que o Tibiriçá, quando ele faz aliança com o João Ramalho, e também tem a conversão através do padre Leonardo Nunes, tudo isso são questões de políticas de alianças locais. Então, é uma tribo grandiosa, com poder territorial, com poder militar e conhecimento do território, evidentemente, né, conhecimento geográfico, que vai atrair o interesse do colono e da Companhia de Jesus, do religioso que está em missão, a fim de que os interesses da colonização articulem essa cultura de tribos rivais. Então, vejamos o seguinte, que essa política de alianças, ela vai sugerir a questão da hostilidade entre povos, o comportamento hostil, a violência de tipo, pô, não mereço esse tipo de tratamento, por que ele tá me tratando assim? Vou reduzir ao cativeiro então. Aí surge o debate, cristãos mais aliados versus os resistentes. Ah, são os índios hostis. Não, eles são resistentes a esse processo de colonização, mas eles vão chamar de índios hostis. E aí, eles os colonos, certo? Eles sabendo movimentar, articular as rivalidades das políticas tribais, né, as rivalidades culturais dessas tribos, eles vão colocar uma simples implicação na política local de alianças que vai validar a justiça da guerra contra as nações inimigas, escondendo os objetivos dos colonos aliados, né, bem aliados, a conquista, a ocupação e a implementação, né, dos portugueses nesses territórios almejados para a exploração econômica. Então, além da presença portuguesa, também significava a presença do cristianismo, certo? A fé cristã também pelas ações dos jesuítas, evidentemente, né, nesse processo de colonização e catequização dos indígenas. Essa presença da fé cristã, ela também faz da escravização uma forma de sustentar o trabalho nas atividades econômicas dentro da colônia. E a evangelização, que buscava converter ao cristianismo, né, salvando almas, ela também submete esse escravizado como súdito do rei de Portugal, estabelecendo inclusive o direito à tutela do rei, que exerce sobre os indígenas, já súditos, né? Fazer o quê, né? E tudo isso está nessa legitimidade das guerras tribais, intertribais, né? Então, é aquela frase, né? Botar um contra o outro para depois tocar o terror, é técnica de colonizador.